Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário, mais de um ano e meio depois da TAP voltar a ser estatal e o Estado volta a controlar totalmente a companhia, não só pela força dos 50% em ações que dispõe, como pelos gerentes socialistas que têm vindo a colocar na sua administração. Com destaque especial para o recentemente anunciado Dr. Bernardo Trindade e António Menezes. Dois ilhéus, um madeirense, outro açoriano. Duas pessoas que percebem bem a dificuldade de viver numa ilha e os constrangimentos que a Companhia Aérea de Bandeira tem provocado a estas regiões. Neste momento é sobre eles que recai a responsabilidade de fazer com que as ligações aéreas promovidas pela TAP se apresentem a preços dignos e não se olhe para estas rotas como meras rotas comerciais, em que o objetivo máximo é o lucro e não se salvaguarda o princípio da continuidade territorial. Esperamos que não se escusem em assumir as suas responsabilidades, não sejam como o Secretário de Estado das Infraestruturas, que continua a não responder às solicitações dos madeirenses e dos porto-santenses. A 30 de março de 2017, foi aprovado o projeto de resolução pela defesa intransigente dos interesses dos portugueses da região autónoma da Madeira, com a seguinte votação: a favor PSD, CDS, Bloco de Esquerda, PTP e Independente, e a abstenção do JPP, PS e PCP. Passados mais de 3 meses e uma nova administração da TAP, entre os administradores dos ilhéus e até à data nada se ouviu sobre a defesa dos madeirenses e dos porto-santenses e a sua discriminação positiva nas linhas aéreas que se exige. Lembro que em maio de 2016 foi proferido pelo Ministro do Planeamento, Pedro Marques, que as decisões estratégicas da empresa, todas elas, passarão pelo Estado. A questão que se coloca: são ou não os madeirenses e porto-santenses parte integrante das decisões estratégicas do Estado, uma vez que este senhor tem andado a ignorá-los constantemente? Nas suas não-respostas e mesmo quando visita a região, ignora por completo as instituições que representam a região e os madeirenses. Em outras regiões insulares da Europa, o Estado assegura as ligações aéreas entre as regiões autónomas, assumindo a sua continuidade territorial para as suas ilhas insulares. Em Portugal, o Estado e a sua Companhia de Bandeira utilizam o subsídio e os residentes nas ilhas para fazer negócio, majorar os lucros das empresas e castigar quem mais precisa de viajar. O subsídio social de mobilidade melhorou em muito a mobilidade aérea dos madeirenses e porto-santenses. Lamentavelmente, temos verificado que a Companhia de Bandeira do Estado tem-se aproveitado do sistema e dos madeirenses para majorar os seus lucros. Esta Assembleia tem feito de tudo para que o subsídio social de mobilidade não fique estagnado nos atuais mecanismos legais, mas que se continue a aprimorar e aperfeiçoar o mesmo. Recentemente foi enviado um projeto de proposta de lei à Assembleia da República para que sejam atendidas as pretensões da melhoria dos madeirenses e porto-santenses. Já se passaram praticamente 2 anos e nada, mas nada foi alterado, apesar das constantes tentativas nas mais diversas formas. Lamentavelmente, a maioria das recomendações poderiam ser atendidas com meras alterações à portaria elaborada pelo Governo da República. Contudo, uma vez mais, a miopia política ou partidária faz com que não se avance e provavelmente se ignorem as recomendações que têm emanado unanimemente deste Parlamento Regional e do próprio Governo Regional. A ligação por mar não é uma prioridade para o Estado português. Foi verdadeiramente comprovado que a ligação por ferry entre o continente e a Madeira não é rentável. Aliás, se o fosse, já seguramente teriam entrado operadores na linha. O Governo Regional tem feito um trabalho hercúleo, desde a sua tomada de posse, para provar ao Estado português que esta linha, para ser uma realidade, terá de ter ajudas de Estado. Essas ajudas foram recentemente autorizadas pela União Europeia. Tal autorização significa que a própria União concorda que esta ligação e confere ao mesmo um interesse público e estatal inequívoco. Não se pode deixar de lamentar como é que a Ministra do Mar e todo o Governo Socialista não apoia aquele que é um assejo de um povo, do povo madeirense.
Lamentavelmente e de veras provocatórias as declarações de uma ministra que acha que a continuidade territorial é consubstanciada por uma ligação aérea que não satisfaz, ignorando totalmente a carga. Aliás, a carga não é ignorada. A carga é subsidiada e apoiada única e exclusivamente para a região autónoma dos Açores. São 9,4 milhões de euros. É esse o valor da discriminação no que se refere à continuidade territorial da carga aérea entre duas regiões insulares que, por terem governos de cores partidárias diferentes, têm tratamentos diferentes. Consideramos isto um ultraje e uma afronta aos madeirenses e porto-santenses. Deste debate teremos que, infelizmente, concluir que muitas das vezes, os maiores inimigos dos madeirenses são os próprios madeirenses, eleitos pelos madeirenses que emigram para Lisboa e se vergam aos corredores de Lisboa. São esses madeirenses socialistas e bloquistas que se regozijam quando a Madeira e os madeirenses têm de pagar a fatura da continuidade territorial. São esses madeirenses que se regozijam quando o financiamento do novo hospital não chega. São esses madeirenses que veem as verbas dos incêndios tardar e nada fazem. Os madeirenses que acham por bem que o orçamento da Segurança Social para os Açores ser maior que o orçamento estatal para a região autónoma da Madeira. Madeirenses que, mesmo estando no Governo da República, corroboram com a agiotagem que é feita à Madeira no que concerne à dívida pública e às taxas cobradas pelo empréstimo da República à região autónoma da Madeira. São esses madeirenses eleitos pela Madeira que há 2 anos nada fazem para que o subsídio de mobilidade seja melhorado, apesar de todas as missivas que emanam da região para Lisboa, seja do Governo ou da Assembleia. Madeirenses que não reclamam verbas a que a região tem direito relativas às receitas dos Jogos da Santa Casa. Excelentíssimo Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário, são aqueles errantes madeirenses que, apesar de também eles quererem a linha férrea para a Madeira, nada fazem nos organismos onde participam. São esses madeirenses que acham que devem de ser os madeirenses e o Orçamento Regional a assumir a fatura da continuidade territorial. Madeirenses que em Lisboa, e sabendo que o Estado deve aos subsistemas de saúde milhões de euros, nada fazem para que essa fatura seja paga. Com a agravante de que os continentais na Madeira são tratados e cuidados e, ao inverso, muito dificilmente acontece. São esses madeirenses que viram por várias vezes as costas aos seus pares. Deputados eleitos por madeirenses que acham por bem que a República atribua 9,4 milhões de euros aos Açores e 0 para a Madeira, no transporte da carga aérea, apesar de ter sido acertado algo muito diferente entre governos. Deputados eleitos pelo Partido Socialista da Madeira e que emigram para Lisboa, nada fazem para que os mais de 70 milhões, rapinados aos ordenados dos madeirenses, vão para Lisboa e não regressem à sua terra de origem, como definido pelo Estatuto da Região e a própria Constituição da República. E por último, mas não menos importante, a 11ª facada do Governo da República à Madeira, que nada fez para que os porto-santenses tivessem uma ligação aérea condigna, apesar de todas as missivas feitas pela Assembleia Legislativa da Madeira e pelo Governo Regional. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Secretário, jamais poderemos deixar que o vislumbre e ofuscação do poder, tal como tem feito aos deputados do Partido Socialista eleitos pelos madeirenses, nos toldem a clarividência de defendermos quem nos elegeu e a terra que depositou em nós toda a confiança de um povo. Não podemos deixar que as tentativas colonialistas, maquiavelistas e partidárias de Lisboa nos toldem o discernimento e o pensamento em mantermos a nossa posição sobre a continuidade territorial e sobre a coesão social de todo um país. Muito obrigado.